Muito boa tarde, sejam muito bem-vindos. Se você estiver ao vivo, né, aqui no YouTube, se você estiver ao vivo, muito boa tarde. Aqui no Instagram, se você estiver assistindo a gravação, bom dia, boa tarde ou boa noite. Primeiro, eu pedi desculpas aqui pro pessoal do YouTube ontem. Ontem, para quem estava acompanhando ao vivo, né, e quem foi assistir a gravação, só uma coisinha aqui. Teve algum problema, né, na transmissão, não sei se foi um problema na internet, se foi um problema do software aqui que faz a transmissão, mas a live parou, né, no meio do caminho, felizmente. Então, peço desculpas, já estava, né, para o final, então realmente não quis continuar a outra, porque a gente só conversou mais um trecho. Então, se você estava ao vivo ontem ou se foi assistir a gravação e percebeu esse problema, é exatamente por alguma questão técnica que a gente teve. Beleza? Especialmente você que está aqui no YouTube, coloca para mim aqui se está tudo bem, porque aqui no Instagram não tem erro não. A questão do áudio, o vídeo sempre é tranquilo. Aqui no Instagram, como aqui no YouTube, como tem uma outra, é preciso ter uma plataforma que integra aqui e tal, às vezes pode dar alguma coisa. Coloca para mim aí se você me vê e me ouve bem. Se sim, a gente já começa aqui a nossa conversa. Beleza, tudo ok? Então, vamos lá. Se você não sabe, deixa eu só avisar aqui, né, para quem está chegando aqui no Instagram, porque quem está aqui no YouTube, você já entra pela capa do vídeo, você já sabe o que está acontecendo. É você que está chegando no Instagram, se porventura não sabe, nesse período de quarentena, né, eu fiz um combinado de a gente conversar todos os dias, durante 20 dias, né, dentro do livro Poder Subconsciente, que são 20 capítulos, então a gente conversaria um capítulo por dia aqui, beleza? Então a gente vai continuar essa conversa. Se você não tiver assistido outras, você pode assistir a gravação no YouTube, beleza? Vamos lá, começando então. Esse capítulo 14, ele fala sobre problemas matrimoniais, né? Então, relacionamento. Aí vai falar tanto de quem não consegue, vamos dizer assim, para quem quer e não consegue um relacionamento, e também para quem vive em um relacionamento, mas não vive bem como gostaria. Então, essa parte que vai chegando mais para o final aqui do capítulo, então estamos no 14, são 20 capítulos, ele vai realmente entrando em assuntos mais específicos, né? Do 8 para baixo, né, foi algo assim mais genérico. Depois falou bastante sobre questões financeiras e tal, e a partir aqui do 14 ele fala de assuntos específicos. Então aqui vai falar sobre família, no outro capítulo vai falar sobre felicidade, no outro vai falar sobre relações humanas, como usar esses princípios aqui para conviver bem com outras pessoas, enfim. O princípio é sempre o mesmo para tudo, né? Mas quando a gente vê exemplos de aplicações diferentes, fica mais fácil para a gente identificar como que nós podemos encaixar aqui na nossa vida, né? Então, bastante aqui. Tá. Vou ler primeiro o primeiro parágrafo aqui para a gente começar aqui a nossa conversa. Olha. Todos os problemas matrimoniais são causados pela incapacidade dos interessados de compreender devidamente as funções e os poderes da mente. Atritos entre marido e mulher desaparecerão quando cada um deles usar corretamente a lei da mente. Orando juntos, eles permanecem juntos. A meditação sobre ideais divinos, o estudo das leis da vida, o acordo sobre um objetivo e plano comuns e o prazer da liberdade pessoal produzem aquele casamento harmonioso, aquela bem-aventurança a dois, aquele senso de unicidade em que dois se tornam um. Então, basicamente aqui, só reforçando, né, que tudo isso aqui funciona também para a questão de relacionamentos. E aqui já tem um outro parágrafo, mas tem uma parte aqui que já vai dar para aplicar bem para esse assunto relacionado aqui a relacionamentos mesmo, né? Que fala do sentido do casamento, né? Para ser autêntico, o casamento deve começar sobre uma sólida base espiritual. Deve ser do coração, e o coração é o cálice do amor. Honestidade, sinceridade, bondade são aspectos do amor. Os cônjuges devem ser inteiramente honestos e sinceros um com o outro.
Não há casamento verdadeiro quando o homem casa para satisfazer o próprio ego ou porque quer o dinheiro ou a posição social da esposa. Essa atitude indica falta de sinceridade, honestidade e de amor verdadeiro. Um casamento desses é uma farsa, uma fraude, é um baile de máscara a dois. Agora, a parte aqui que é realmente mais interessante nesse início aqui, olha. Aí serve, isso aqui vai servir tanto, vai falar aqui um exemplo para a mulher, mas serve para o homem também. Se a mulher diz, estou cansada de trabalhar, quero casar porque quero segurança, sua premissa maior é falsa. Ela não usa corretamente as leis da mente. Sua segurança depende de conhecimento da interação entre as mentes consciente e subconsciente e a respectiva aplicação. A mulher jamais terá falta de saúde e riqueza se aplicar as técnicas descritas no capítulo desse livro. A fortuna pode lhe chegar independente do marido, dos pais ou de qualquer outra pessoa. Ela não depende do marido para ter saúde, paz, alegria, inspiração, orientação, amor, riqueza, segurança, felicidade ou qualquer outra coisa do mundo. Então, olha só que interessante isso daqui, né? Eu gosto sempre de lembrar o seguinte, esse livro é de 1960. Né? Então, quando ele fala aqui, ele aplica isso aqui especificamente à mulher, era uma outra época. É uma outra época. Hoje, enfim, essa questão está bem diferente. A mulher, a maioria hoje em dia já não tem tanta a dependência mesmo assim do marido como tinha antigamente. Mas mesmo antigamente, quando isso era muito arraigado, né? Então existia às vezes isso, né? O pai da mulher queria que a mulher casasse com o cara porque ele era médico, porque ele era advogado, porque alguma coisa assim, para ela ter algum tipo de segurança. Né? Como falou aqui, isso não existe. Você não depende disso. Se um objetivo, né, de relacionamento for por questões como essa, eu vou casar para ter mais segurança. Eu vou para... Cara, não é isso. Você pode ter segurança, você pode ter riqueza, você pode ter qualquer coisa sem precisar de um cônjuge. Então, se o objetivo for esse, o início já está errado. Como falou aqui, o sentido do casamento não é esse. Beleza? Continuando. Aqui, ó. Como atrair o marido ideal? Aí no caso, né, para mulheres, né, que desejam um relacionamento. Se você estudou os capítulos precedentes, sabe agora como a mente subconsciente funciona. Sabe que tudo nela gravar será vivenciado no seu mundo externo. Comece agora a gravar no subconsciente as qualidades e características que deseja em um homem. A técnica seguinte é excelente. Sente-se à noite em uma poltrona, feche os olhos, solte-se, relaxe o corpo. Fique bem tranquila, passiva, receptiva. Converse com o subconsciente, dizendo-lhe, aí ele fala o que você deve falar, né? Estou atraindo agora para a minha vida um homem honesto, sincero, leal, fiel, de índole pacífica, feliz e próspero. Essas qualidades que admiro estão mergulhando agora em minha mente subconsciente. Enquanto penso nessas características, elas se tornam parte de mim e são assimiladas subconscientemente. Sei que há uma lei da atração irresistível e que ela atrai para mim um homem de acordo com o que acredito no subconsciente. Atraio aquilo que sinto ser verdade em minha mente subconsciente. Sei que posso contribuir para a paz e a felicidade desse homem. Ele ama meus ideais e eu amo os dele. Ele não quer me mudar, nem eu mudá-lo. Há amor mútuo, liberdade e respeito entre todos. Pratique esse processo de impregnar a mente subconsciente. Em seguida, você terá a alegria de atrair um homem que possui as qualidades e características em que pensou. A inteligência subconsciente abrirá um caminho onde vocês se encontrarão, de acordo com o fluxo irresistível e constante de sua mente subconsciente. Desenvolva o forte desejo de dar o melhor de si em amor, dedicação e cooperação. Seja receptiva e essa dádiva de amor que deu seja receptiva a essa dádiva de amor que deu a sua mente subconsciente. Então, mostrando aqui exatamente, se essa for a sua intenção, você pode repetir isso aqui. Isso que eu estou falando para você está nessa versão aqui do livro, na página 202. Né? Eu não sei se os outros... Porque esse livro ele tem algumas versões assim, né? Questão de mudança de capa, muda o português um pouco. Então, isso aqui está na página 202, se você quiser procurar. Aí, agora com relação ao homem, né? Como atrair a esposa ideal?
Para atrair a companheira para toda a vida que você busca, afirme o seguinte: nesse momento estou atraindo a mulher certa, que está em perfeita harmonia comigo. Essa união é espiritual porque é amor divino, funcionando através da personalidade de alguém com quem me fundirei perfeitamente. Sei que a essa mulher posso dar amor, luz, paz e alegria. Sinto e acredito que posso lhe tornar a vida plena, completa e maravilhosa. Afirmo agora que ela possui as seguintes qualidades e atributos. É uma pessoa espiritualizada, leal, fiel e sincera, de temperamento harmonioso, pacífico e feliz. Estamos sendo irresistivelmente atraídos um para o outro. Só aquilo que é inerente ao amor, a verdade e a beleza pode fazer parte de minha experiência. Aceito agora a minha companheira ideal. Então, está aqui o que você pode usar no caso do homem, né, que deseja ter uma esposa. Está aqui, né, os princípios para os dois aqui é a mesma coisa. Aí fala: enquanto pensa tranquilamente e com profundo interesse nas qualidades e nos atributos que admira na companheira que procura, você constrói na mente o equivalente mental do que quer. Em seguida, as correntes profundas da mente subconsciente reunirão vocês dois segundo a ordem divina. Então, espero que já tenha ficado claro para você. Mas, o que fala? O princípio de tudo é sempre o mesmo. O princípio de tudo é sempre o mesmo. Eu quero sentir que já tem, agradecer por já ter. O princípio é o mesmo de tudo que a gente vem conversando até agora. E aqui, agora eu mostro aqui um exemplo de uma mulher chamada Sheila. E aí, nesse exemplo dela aqui, mostra o exemplo que ela tinha, era um exemplo negativo, como que ela quebrou isso. E aí, por esse exemplo, já mostra realmente assim, tudo o que é preciso ser feito nesse respeito, né, com relação a relacionamentos. Diz assim: recentemente, Sheila, uma mulher com anos de experiência como executiva, disse-me o seguinte: tive 3 maridos e todos eles foram passivos e submissos. Todos dependiam de mim para tomar quaisquer decisões e dirigir qualquer coisa. Por que é que eu atraio esse tipo de homem? Perguntei-lhe se soubera, antes de casar-se pela segunda vez, se o seu futuro marido possuía um caráter semelhante ao do primeiro. Claro que não, ela respondeu enfaticamente. Se tivesse sabido que ele era tão banana, eu não teria querido nada com ele. E o mesmo aconteceu com o terceiro. O problema de Sheila não estava nos homens com quem casou, era resultado da constituição de sua própria personalidade. Ela era uma mulher profundamente determinada, com uma forte necessidade de permanecer no controle das situações em que se envolvia. Em certo nível, queria um companheiro que fosse submisso e passivo, de modo a poder desempenhar o papel dominante. Simultaneamente, seu desejo mais profundo era ter um companheiro que fosse seu igual. A mente subconsciente atraía para ela o tipo de homem que subjetivamente queria, mas quando o conhecia, descobria que ele não atendia às suas necessidades reais. Teve, por isso mesmo, que aprender a romper esse molde adotando o processo certo de orar. Então, assim, olha, muitas das vezes é exatamente isso que acontece, né? Na questão de relacionamentos, assim, sempre a culpa é do outro, né? Igual no nossa, por que os 3 eram banana, né? Mas por quê? A característica dela, não teria como um homem com uma característica diferente se aproximar dela. Não teria como. Ela, no subconsciente dela, atrairia exatamente esse tipo de homem, né? E se não tivesse feito, né, ela fez algo aqui, que vai ser falado, e se não tivesse feito, isso continuaria infinitamente. Como ela quebrou o molde negativo? Sheila, no fim, aprendeu uma verdade simples. Quando acreditamos que podemos ter o tipo de companheiro que idealizamos, obtemos aquilo em que acreditamos. Obtemos aquilo que acreditamos. E aí, só para reforçar uma coisa, obtemos aquilo que acreditamos. O que boa parte das mulheres, né, acreditam sobre os homens? Nenhum homem presta, todo homem é não sei o quê, que só... isso, aquilo, né? E muitas vezes para os homens a mesma coisa. É isso que você acredita? Sim, é isso que você vai ter. Para quebrar o velho molde subconsciente e atrair o companheiro ideal, Sheila orou da seguinte maneira:
Estou construindo e introduzindo em minha mente o tipo de homem que desejo profundamente. O homem que estou atraindo como marido é forte, poderoso, carinhoso, bem-sucedido, honesto, leal e fiel. Comigo ele terá felicidade e amor. Adoro segui-lo aonde ele me leva. Sei que ele me quer e eu quero. Sou honesta, sincera, carinhosa e bondosa. Tenho talentos maravilhosos para lhe oferecer. Os dons da boa vontade, de um coração alegre e de um corpo sadio. Ele me oferece as mesmas coisas. É um trato mútuo. Dou e recebo. A inteligência divina sabe onde está esse homem e a sabedoria profunda da minha mente subconsciente está agora, à sua própria maneira, nos aproximando um do outro. E vamos nos reconhecer imediatamente. Transfiro esse pedido ao meu subconsciente, que sabe como transformá-lo em realidade, e dou graças pela solução perfeita. Todos os dias ela orava dessa maneira, e essa era a primeira coisa que fazia pela manhã, e a última antes de deitar-se. Aquele princípio que a gente conversou no capítulo passado sobre o sono, né? Afirmava essas verdades sabendo e confiando em que, com o uso frequente da mente, obteria o equivalente daquilo que mentalizava e buscava. Agora, qual que foi a resposta aqui para ela, né? A resposta à prece de Sheila. Vários meses se passaram e Sheila saiu muitas vezes com pretendentes e namorados e teve outros encontros sociais, mas nenhum dos homens que conheceu era o que procurava. E começou a perguntar-se se sua busca não era vã, a questionar, hesitar, duvidar e vacilar. Nessa altura, lembrou a si mesma que a inteligência infinita estava atendendo seu pedido à sua própria maneira. Não havia nada com que se preocupar. A sentença final do processo de seu divórcio lhe deu uma grande sensação de alívio e liberdade mental. Logo depois, assumiu um novo cargo como executiva-chefe de uma cooperativa de médicos. No primeiro dia de trabalho, um dos médicos mais graduados foi à sua sala e se apresentou. Ele estivera fora da cidade, em um congresso médico, no dia em que ela fora entrevistada para o cargo. No minuto em que ele entrou, ela teve a certeza de que ele era o homem com quem estivera rezando. Aparentemente, ele também soube disso. Em menos de um mês, pediu-a em casamento. O casamento que se seguiu foi para ambos o ideal de felicidade. Esse médico nada tinha de passivo ou submisso. Era forte, confiante e sabia o que queria. Muito respeitado na profissão, ex-atleta, universitário e era também um homem profundamente espiritualizado. Sheila teve atendida sua prece porque afirmou mentalmente o que queria, até chegar ao ponto de saturação. Em outras palavras, mental e emocionalmente tornou-se una com sua ideia, que se transformou em parte integrante de seu ser. Então, esse exemplo aqui, né? Por esse exemplo, então, se você tem dúvida, se a questão do relacionamento é algo, né, que você está precisando resolver, tanto se o relacionamento que você tem não vai bem, como, né, se você quer um relacionamento, pega esse exemplo aqui, ó, pega isso e aplica. Simplesmente isso. Agora, o que é importante aqui também, salientou, né? As coisas... você precisa, a gente conversou sobre isso alguns capítulos atrás, você precisa estar sempre aberto a coisa acontecer assim. Esteja aberto a coisa acontecer assim, mas pode ser que ela não aconteça assim. Esteja aberto para que ela ocorra rapidamente, mas pode ser que não. Como falou aqui, ela fez, né, ela colocava na mente dela que ela já tinha, já vivia aquela realidade, mas falou, vários meses se passaram, ela saiu muitas vezes com outros pretendentes e não era aquilo. Então, isso pode acontecer, mas mantenha confiança. Colocou na mente que é aquilo, mantenha confiança que em algum momento aquilo vai dar certo. Só para a gente fechar sobre esse assunto, tem um trecho aqui que ele é meio que óbvio, mas é aquele óbvio que ignoramos muitas vezes, né? Aqui tá, não tente mudar sua companheira, né? Mas obviamente isso serve tanto para homem como para mulher. Olha só, o marido jamais deve tentar transformar sua mulher em uma segunda edição de si mesmo. A tentativa indelicada de mudá-la é uma afronta, uma declaração de que ela não vale nada como é. Essas tentativas são sempre contraproducentes e, não raro, acabam destruindo o casamento. Tentar mudar alguém destrói-lhe o orgulho e a autoestima e desperta antagonismo e ressentimento, que talvez sejam fatais para o laço matrimonial.
Ajustes são necessários, claro. Nenhum de nós é perfeito, e isso se aplica também ao casamento. Se der uma boa olhada em sua própria mente e analisar seu caráter e comportamento, você vai encontrar defeitos suficientes para mantê-lo ocupado pelo resto da vida. Se pensa, vou transformá-lo naquilo que quero, está procurando briga e divórcio. Está pedindo sofrimento e terá que aprender a duras penas que não há ninguém a reformar, a não ser você mesmo. Então, o que isso quer dizer? Quando fala não tente mudar. Aí, especialmente, né, para quem já tem um relacionamento. Porque isso é muito assim, né? Beleza. Poxa, mas como é que eu vou ter... Por exemplo, as coisas acontecem da forma que eu penso. Beleza. Eu penso, vamos pensar no caso de uma mulher, né? Eu penso que eu tenho um marido que é assim, 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 um marido ideal, né, na sua visão. Tá. Só que o camarada não é, vamos dizer assim. O que pode acontecer? Isso é bem importante. Foi uma coisa que eu, já há algum tempo, né? Graças a Deus, já há algum tempo que isso aconteceu, uns 3 anos mais ou menos, que eu e minha esposa passamos assim por um momento turbulento e tal. Que eu tive que aplicar, né, isso daqui, que é o seguinte: você precisa mudar você precisa mudar, para quem já tem um relacionamento, você precisa mudar a sua visão sobre o relacionamento como um todo, não especificamente sobre a pessoa. Você precisa, se você já tem um relacionamento, mude a percepção do relacionamento como um todo, né? Tem um vídeo no meu canal onde eu falo, se eu não me engano, essa afirmação salvou meu casamento. Acho que é isso. Depois você procura aí. E qual que foi essa afirmação ou a formação, né, que eu converso aqui com você? Foi a seguinte: por que meu casamento é tão perfeito? Por que meu casamento é tão perfeito? Se você já acompanha há algum tempo, sabe aí como as afirmações funcionam. À medida que eu ia me perguntando aquilo, eu via a minha mente trazer várias e várias razões do porquê isso acontecia. E o que aconteceu? Eu mudei de alguma forma para que aquilo se tornasse uma realidade, e a minha esposa também mudou. Então se você já tem um relacionamento, não assim, tira da ideia que o problema é sempre o outro, sabe? Então não fica assim, meu marido é isso, aquilo. Não, o nosso casamento é harmonioso. O nosso casamento, porque muitas vezes a mudança vai ser feita em você, tá? Gente, foi muito bom ter essa conversa, né? Eu não converso muito no canal sobre esse assunto, porque realmente não é um assunto... eu converso bastante sobre questões financeiras, que foi onde eu tive a maior transformação na questão de relacionamento. Foi, vamos dizer assim, um momento ou outro que a gente teve alguma coisa assim com a minha esposa, mas mais a gente tem um relacionamento maravilhoso, então realmente não converso muito sobre isso, mas sei que muitas pessoas têm dificuldade com relação a isso. E como tudo, né, que a gente já conversou, como você viu aqui, tudo começa na mente. Então, se isso aqui é uma questão para você, mude a sua mente, tá certo? Lá no canal do Telegram vai ter um resumo desse capítulo, tá? Daqui a pouco eu vou postar lá o resumo com as 16 principais lições desse capítulo. Se você não participa ainda, aí é preciso você estar no YouTube, tá? Você que está aqui no Instagram, lá no YouTube, abaixo do vídeo tem um link para você participar do canal no Telegram e ter acesso a esse material. Beleza? É isso. Um forte abraço e a gente se vê amanhã. Deixa eu só ver aqui. Amanhã vai falar mente subconsciente e felicidade. Beleza? Vamos conversar sobre isso então amanhã às 3 horas. É isso. Abraço. Até amanhã.